Boa noite, advogados e advogadas, sejam muito bem-vindos a essa live. Para quem não me conhece, eu sou Antônio Moreira, advogado especialista em inventários e partilha de bens, e eu ajudo advogados e advogadas a faturar mais de R$100 mil atuando com inventários. O tema de hoje nosso é sobre inventariante no processo de inventário. Como que funciona a função do inventariante, como que funciona a pessoa do inventariante, quais suas funções, obrigações e seus direitos dentro do procedimento de inventário. Nós sabemos que muitas das vezes o inventariante é o carrasco no processo de inventário, mesmo atuando dentro de suas funções e exercendo as obrigações impostas pela lei, ele é considerado um carrasco pelos demais herdeiros, mas não é essa a principal função do inventariante. Então, para a gente iniciar, a principal função do inventariante é dar o andamento ao processo de inventário. O que seria dar o andamento ao procedimento de inventário? É ele realizar atos que vão impulsionar o processo de inventário e para que ele seja concluído o mais rápido possível. Fazendo, por exemplo, juntada de documentos exigidos, juntada de apresentação de documentos perante o cartório, apresentação aí de documentos que comprovem a propriedade, exercer a defesa contra execuções realizadas em face do espólio, representar ativo e passivamente o espólio no judiciário, mas tem mais outras funções que o inventariante deve executar no procedimento de inventário. Nós sabemos que os legitimados a requerer a abertura de inventário são várias pessoas, dentre elas os herdeiros, os legatários, o Ministério Público, dentre outras pessoas. E quem vai ser nomeado inventariante? Primeiramente, o judiciário dá preferência, a legislação estipulou dessa forma, que é quem está na posse e administração dos bens. Então, aquela pessoa que está na posse e administração dos bens tem preferência para ser o inventariante. Mas, depois, passada essa fase, se não houver ali pessoas que administram, estão na posse dos bens, nós temos uma sequência que deve ser analisada para nomeação do inventariante. Eu tenho aqui o Código de Processo Civil aberto e aqui a gente vê que o juiz vai nomear inventariante na seguinte ordem. Primeiro nós temos lá o cônjuge ou companheiro, em seguida nós temos o herdeiro, que se achar na posse e administração dos bens. Então pode haver aqui uma questão que pode haver o cônjuge e um herdeiro, só que esse herdeiro está na administração dos bens. Então é importante que você, advogado, possa orientar o seu cliente para que esse herdeiro fique aí na função de inventariante, porque ele tem a posse, a administração dos bens, dos documentos. Isso pode trazer sim uma agilidade maior para o seu procedimento de inventário. Pode haver casos também que o cônjuge já está com uma idade avançada e não consegue aí comparecer ao seu escritório, coletar documentos, ir a bancos para fazer aí coletar extratos bancários, para fazer levantamento de alvarás. Então isso pode causar um desgaste. Nada impede então que você peça para que seja nomeado qualquer outro herdeiro que não o cônjuge. Então qualquer herdeiro pode ser nomeado também inventariante. Nós temos também o herdeiro menor, que pode ser nomeado inventariante, mas representado nesse caso pelo seu representante legal. Então é uma possibilidade que a lei disciplina. O testamenteiro também pode ser nomeado inventariante. E nós temos a função do inventariante judicial. Muitas das vezes a maior ocorrência que demora mais no procedimento de inventário é com relação à função do inventariante. Os demais herdeiros não aceitam uma determinada pessoa como inventariante e pode haver um desgaste aí. Então você pode pedir, nesse caso, que haja nomeação do inventariante judicial, para que você evite esses questionamentos com relação à função do inventariante. E outro ponto muito importante é que nós, advogados e advogadas, devemos orientar nossos clientes sobre qual é a função real do inventariante. Não é estipular um quinhão a mais que o outro, não é receber nada a mais que o outro, mas é realmente disciplinar e dar o andamento devido ao processo de inventário. Você deixando isso claro para o seu cliente, você pode ter certeza que os demais herdeiros não vão questionar atos legais que o inventariante estiver executando, porque eles saberão que está de acordo com o que preceitua a lei. O inventariante não tem poderes infinitos para
conseguir aí um quinhão maior do que os demais herdeiros. Então, o inventariante judicial pode ser nomeado também o inventariante, e nós também temos qualquer pessoa estranha e idônea que não seja o inventariante, se não houver o inventariante judicial. Então, se naquela comarca não há um inventariante judicial, o juiz pode nomear qualquer pessoa para ser o inventariante naquele processo de inventário. Agora eu gostaria de falar do artigo 618 do Código de Processo Civil, que disciplina o que cabe ao inventariante realizar dentro do procedimento de inventário. Nós temos várias funções, vários atos que ele deve realizar. Isso daqui não é uma faculdade, é uma obrigatoriedade que a lei disciplina, tanto é que se ele não executar esses atos, ele pode ser destituído do cargo de inventariante. Então nós temos lá no inciso 1º, representar o espólio ativo e passivamente em juízo ou fora dele. Então, se houver uma ação judicial em face do espólio, o inventariante aí pode representar aí esse espólio no polo passivo. E se também que ele tiver que cobrar, por exemplo, alguma dívida, ele pode também fazer essa cobrança, porque ele tem poderes para isso. Ele também tem que administrar o espólio, né, velando-se como os bens fossem, se dele fosse. Então ele tem que fazer essa manutenção, a guarda desse bem, como se dele fosse a propriedade ou a posse. Nós temos também que ele tem que prestar as primeiras e as últimas declarações, ou por procurador com poderes especiais. Então, ele pode apresentar as primeiras e as últimas pessoalmente, ou ele pode apresentar por meio de um procurador as primeiras e as últimas declarações. O que eu gostaria de ressaltar para vocês com relação à apresentação das primeiras e as últimas declarações? É importante que, se você não coletar a procuração aí do seu cliente os poderes especiais para a apresentação das primeiras e as últimas declarações, que você faça ele assinar essas primeiras e as últimas declarações. Então, se você não tiver poderes especiais para apresentar primeiras e últimas declarações, você pode fazer ele assinar essa petição para que você faça juntada no processo. Questão de responsabilidade. Você, advogado, está representando o inventariante. Então, logicamente, que aquelas informações foi ele que passou para você, você o representa em juízo. Então, as informações, se tiver alguma coisa em divergência ou errado, aí cabe ao inventariante fazer as correções e ele que pode sofrer as penalidades da lei. Então, outro ponto importante também é que ele tem que exibir em cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, os documentos relativos ao espólio. Então, sempre que for solicitado ao inventariante a apresentação de documentos para análise, ele tem que apresentar também em cartório esses documentos. Nós temos também que ele tem que juntar aos autos a certidão de testamento. Então, é função do inventariante juntar aos autos aí uma certidão de existência ou inexistência de testamento, que a gente sabe que a gente coleta no Colégio Notarial do Brasil, mas é uma das funções do inventariante fazer essa juntada. Ele tem que também trazer a colação, os bens recebidos pelo ausente, né, pelo renunciante ou pelo herdeiro excluído. Então, ele tem que fazer a colação desses bens também no procedimento de inventário. Ele tem que prestar contas da sua gestão, né, ao deixar o cargo ou se intimado pelo juiz. Esse ponto também é importantíssimo, você orientar o inventariante para que ele não realize movimentações bancárias. A gente vê muito isso na prática, né? Às vezes, eu já tive casos, por exemplo, de que o herdeiro precisou utilizar um dinheiro, né, após o falecimento, porque ele não tinha condições de pagar, por exemplo, o enterro do autor da herança. E como que a gente fez isso no processo de inventário? A gente juntou os comprovantes dizendo que aquele dinheiro foi utilizado para a realização daquela situação, daquele ato, né? E aí o juiz, Ministério Público e o Judiciário aceitou essa situação, mas é importante que você oriente para que não realize movimentação bancária após a morte do autor da herança, né? Até ultimar aí o inventário, seja pedido formal de partilha ou a adjudicação nesse caso. E ele tem também ele pode, né, requerer a declaração de insolvência também do espólio de empresas. Isso aí é perfeitamente possível, nós temos aí no inciso 8º, né?
Aqui também no artigo 619 do Código Civil é importante essa leitura, né? Porque fala que o inventariante, ouvido os interessados e com autorização do juiz, compete a ele alienar bens de qualquer espécie, transigir em juízo ou fora dele e pagar dívidas do espólio e fazer as despesas necessárias para a conservação e melhoramento dos bens do espólio. Com relação ao inciso 1, alienar bens de qualquer espécie. O que eu gostaria de deixar claro para vocês nesse ponto? Quando o artigo aqui 619 fala que incumbe ao inventariante ouvir os interessados, ele não fala com a concordância dos interessados, dos demais herdeiros. Ele apenas diz que tem que ser ouvido os demais interessados. Então pode haver casos que você tiver lá uma dívida para saldar muito alta do espólio, haja um bem disponível para isso, você peça autorização para o juiz e mesmo que alguns dos herdeiros não concordem, você pode ter essa autorização concedida e poderá fazer a venda para saldar essa dívida. Eu tenho um outro exemplo prático também, um outro exemplo prático com relação à venda de bens quando os gastos com aquele bem exorbitam em as condições dos herdeiros, né? Então, também nesse caso, por exemplo, com dívida de condomínio, valores altos, você pode também requerer a venda desse bem, que seja efetivado o depósito judicial e depois, posteriormente, dividido aos herdeiros, porque a manutenção daquele bem torna-se insustentável continuar na posse dos herdeiros, né? Nós temos também transigir em juízo fora dele, isso aí eu já disse também no artigo 618, que o inventariante incumbe a ele representar o espólio ativo e passivamente em juízo ou fora dele. Nós temos também a função do inventariante pagar as dívidas do espólio. Também, então ele pede também autorização para o juiz para utilizar determinado bem, determinado valor, para fazer o pagamento de determinada dívida, porque está correndo juros ou porque aquela dívida é devida, foi concordada pelos demais herdeiros e tem que ser efetivamente paga. Com relação à dívida aqui, eu tenho uma ressalva para dizer para vocês. Se não houver concordância dos demais herdeiros com relação a pagamento de dívida, aqui não poderá ser quitada. Provavelmente o juiz vai mandar esse processo para as vias ordinárias para a discussão daquele crédito. Então, para ocorrer aí a habilitação desse crédito no processo de inventário aí, se não tiver um título executivo judicial, tem que haver a concordância de todos os herdeiros, senão vai ter que discutir a viabilidade disso no procedimento comum, né? Outro ponto importante também é o inventariante fazer as despesas necessárias para a conservação ou melhoramento dos bens do espólio. Vamos dizer que um exemplo que já aconteceu também num processo meu de inventário, que o inventariante precisa executar uma obra, por exemplo, a construção de um muro em um determinado terreno, porque está havendo ali uma invasão ou pessoas estão querendo aí constituir núcleos urbanos informais naquela propriedade. Então o inventariante, nesse caso, ele executou essa obra, né, e depois ele informou o juiz, demonstrou a necessidade e teve aí um abatimento desse valor no quião dos demais herdeiros para que seja saldado essa dívida, para que houvesse o retorno desses valores. Mas pelo artigo 619, toda dívida, toda despesa necessária que o inventariante tenha que executar, ele tem que pedir a autorização para o juiz e ouvir os demais interessados aí, que são herdeiros, também pode ser credor ou qualquer outro interessado no processo de inventário, né? Então nós vimos aí as funções do inventariante, né, o que incumbe a ele fazer, o que ele pode fazer. Ele não tem, como eu disse no início, poderes infinitos de fazer tudo aquilo que ele bem entender, tudo tem que estar de acordo com a legislação. E é aqui que nós vemos artigos 618 e 619, o que ele pode realizar no procedimento de inventário. Importante destacar que a nomeação do inventariante, ela vai ocorrer após você fazer o requerimento de abertura de inventário. Você pede a nomeação do inventariante. Pode ser aquele que esteja realizando a abertura de inventário, ou pode ser também que você peça para que seja nomeado qualquer outro herdeiro, como eu disse, acima daquela ordem prevista no artigo 617 do Código de Processo Civil. Então, o inventariante foi nomeado. O que ele tem que fazer agora? Em 5 dias, ele tem que prestar compromisso de que ele assume esse encargo perante a Justiça.
Isso é lavrado um termo. Antigamente, antes do processo eletrônico, como é que funcionava a nomeação do inventariante nesse caso? Ele ia até o balcão do fórum, assinava lá esse termo judicial, esse termo de inventariante, e dali em diante ele passava aí a exercer essa função. Como que é hoje? Já na petição inicial, quando a gente tem o despacho do juiz nomeando o inventariante, ele já cita aí o próprio defensor desse inventariante, e ali ele já está prestado aí automaticamente o compromisso e começa a correr o prazo de 20 dias para a apresentação das primeiras declarações. Então, se o inventariante prestou o compromisso no 5º dia, no último dia do prazo, os 20 dias para apresentar as primeiras declarações vai começar a contar desse dia que ele prestou o compromisso perante o judiciário. Cuidado com intimação judicial no despacho do juiz, porque pode ser contado aí esse prazo desde esse dia que você foi intimado aí da nomeação do inventariante, do encargo que ele exerce. Então nós falamos aí sobre as funções do inventariante, o que ele pode, o que ele não pode fazer, né? Do prazo para ele prestar esse compromisso de 5 dias. Nós falamos das primeiras declarações que devem ser apresentadas dentro de 20 dias. E um outro ato muito importante do inventariante, além das primeiras declarações, eu queria dizer que é o mais importante, né? Ele apresentar aí no final, quase para encerrar o procedimento de inventário, as últimas declarações. Então, esses são procedimentos, aí são atos, né? Melhor dizendo, realizados dentro do procedimento de inventário, que são extremamente importantes. Primeira e últimas declarações. O que tem que conter, como eu já disse em outros vídeos, as primeiras declarações? O nome completo do autor da herança, a filiação, o estado civil. Nós temos que também colocar o endereço também do autor da herança, nome completo, estado civil dos herdeiros também. Nós temos que colocar tudo isso também dentro das primeiras declarações. É muito importante as primeiras declarações estar completas para você não ter que emendar essas declarações e ficar durante o processo aí várias vezes indo e voltando, e isso vai trazer prejuízos para o seu cliente. Então nós temos lá o nome, estado civil, né, dos autor da herança, dos herdeiros. Nós temos que juntar também todos os documentos relativos às propriedades de bens imóveis e móveis. Como que você comprova que um bem imóvel estava na posse aí do autor da herança? Se for um veículo, você tem lá o CRLV, você pode fazer essa juntada. Agora, se for outro bem imóvel, o que você pode fazer? Juntar fotos, mensurar o valor daquele bem, inclusive para cálculo aí do TCMD, e fazer aí um detalhamento completo desses bens. Nós temos casos também que há depósitos em contas judiciais, então você pode mencionar em quais bancos estão esses depósitos. Se você não souber, você vai pedir aí um ofício para o juiz para que seja expedido um ofício para que haja aí uma autorização para a agência bancária fornecer esses extratos aí, a pólice de seguros também, para você juntar ao seu processo de inventário. Sabemos que o inventariante ele tem poder para solicitar extratos bancários em nome do falecido para juntar no processo de inventário também que tiver em trâmite. Artigo 622, que é importantíssimo também, que trata da remoção do inventariante. Tanto ele pode ser removido de ofício ou a requerimento das partes, mas não é qualquer remoção assim que ele pode ser retirado das suas funções. Tem que haver um justo motivo, e isso que está exposto, escrito no artigo 622 do Código de Processo Civil. Se ele não prestar no prazo legal as primeiras e as últimas declarações, eu acabei de falar primeiras declarações, 20 dias, então se ele não prestar, tome muito cuidado com isso, que você pode ter o seu cliente, se você estiver representando o inventariante, removido dessa função. Se não der inventário o andamento regular, né, se ele foi intimado para realizar atos, apresentar aí o esboço de partilha, as últimas declarações, não der o devido andamento, ele pode ser também removido das suas funções. Se por culpa sua também os bens deteriorarem,
também ele pode ser removido da sua função. E se ele não prestar as contas aí no prazo legal, ou se não forem julgadas boas. O que é isso? Por exemplo, quando vai encerrar o inventário, o Ministério Público pode ser que intime você, juntamente com o juiz, para você, como é que eu digo para vocês? Para você prestar contas daqueles valores, daqueles bens, durante o processo. Vamos dizer que você teve que utilizar esses valores aí, movimentou a conta bancária sem autorização judicial, ou se você não movimentou, o que você fez com esses valores, né? Então você pode ser intimado para isso, para apresentar aí, demonstrar a prestação de contas. Pode ser que ela não seja julgada boas. O Ministério Público pode vir e falar: olha, você fez isso com dinheiro, mas você utilizou em benefício próprio, você não utilizou em benefício daquele herdeiro incapaz. Isso pode causar a remoção do seu cliente, que você que representa aí o inventariante, né? Requerida a remoção, o inventariante tem 15 dias para manifestação também, e se caso aí o juiz não acolher essas alegações, ele vai ser destituído, removido da função de inventariante, né? E se também não houver resposta, também nesses 15 dias, o juiz vai decidir aí de acordo com aqueles documentos que ele tiver no processo, de acordo com aquelas informações que ele recebeu no processo. Outro ponto importantíssimo que eu gostaria de tratar com vocês também, que eu até deixei separado aqui, que é com relação ao herdeiro, quando ele tem que executar algumas despesas no procedimento de inventário. O que o inventariante, seu cliente, vai fazer quando ele tiver que fazer isso? Vamos dizer que um caso extremo, ele teve que fazer uma obra extremamente dispensável, quando tem aí os semoventes, por exemplo, ele teve que executar aí uma obra, por exemplo, plantação para o gado, ou ele teve que comprar ração aí para um gado, por exemplo, a criação de aves, né? Então, o que você vai fazer, inventariante, ou você que advoga para o inventariante no final do seu inventário? Você vai pedir o desconto de todas as despesas no ato do pagamento dos quinhões hereditários. Então, você pede então o desconto do quinhão, né, dessas despesas que você teve aí no encargo de inventariante. Então, várias despesas você pode pedir. Se, por exemplo, aí você estiver representando aí advogado, todos os herdeiros, você também pode pedir o destaque dos seus honorários também ao final. Mas agora pode ser que também o inventariante teve que contratar um advogado especialista na área trabalhista para defender o espólio, por exemplo. Esse encargo, esses honorários, então tem que ser aí abatidos ao final do procedimento de inventário. Nós temos também IPVA, né? Pode ser que ocorra o falecimento hoje do inventariante, mas nós vamos ter o IPVA correndo aí, IPTU. Então essas dívidas são do espólio até que haja aí a expedição do formal de partilha. Então o espólio responde por essas dívidas. Então você, logicamente, você pode aí fazer a juntada e pedir o abatimento, sim. Nós temos também o próprio pagamento do ITCMD. Nós sabemos que o ITCMD, quem é o responsável tributário pelo ITCMD? É cada um dos herdeiros. Então é dividido, né, de acordo com o que você recebe, é o que você paga. Não é assim, o inventariante que arca. Muitos clientes têm essa dúvida, acham que o inventariante que tem que pagar o ITCMD. Ele vai receber justamente o mesmo quinhão que os demais herdeiros. A diferença é que ele está tendo um trabalho a mais de representar e de ter todo esse trabalho durante o processo de inventário. Um outro questionamento, um outro ponto importantíssimo é para você, advogado e advogada que advoga para inventariante. Você pode ter certeza que você vai ter um trabalho muito maior do que se você fosse advogado de um herdeiro que não inventariante. Por que eu digo isso? Porque inventariante, como eu disse para vocês, artigos 617, 18, 19, você viu quais são as funções do inventariante. Então, tudo aquilo ele tem que executar. Então, se tiver um passivo trabalhista, ele vai ter que representar o espólio, logicamente, você é contratado pelo inventariante para aquele processo.
mas você tem que aí orientar o seu cliente que ele tem que representar o passivo do espólio naquele processo trabalhista, tributário e etc. Então você vai ter trabalho muito maior. Pondere isso na sua cobrança de honorários. Você vai advogar para o inventariante, para um só herdeiro que quer ser inventariante, você pondere na sua cobrança de honorários. Porque o advogado, ele prefere, assim, a grosso modo, para ter menos trabalho, advogar para o herdeiro que vai receber o seu quinhão. O que ele precisa fazer? Impugnar ou não as primeiras declarações, primeiras e últimas declarações. Apenas isso. Se tiver tudo de acordo com o que preceitua a lei, a partilha vai ser homologada, vai ser expedido aí o formal de partilha, né? O juiz vai aprovar o esboço, o partidor judicial. Esse inventário vai se concluir, vai ter expedição do formal de partilha. O advogado do outro herdeiro vai receber os seus honorários aí, tendo, logicamente, acompanhado o processo de inventário, mas com muito menos trabalho do que se ele fosse advogado do inventariante. Então, inventariante que teve gasto com ITCMD, com IPVA, com IPTU, com outras dívidas do espólio, pode requerer aí o abatimento do quinhão dos demais herdeiros para saldar essa dívida se ele retirou aí com recursos próprios, tá bom? A não ser que também há a possibilidade dele fazer o pedido aí judicial para fazer o pagamento com bens aí ou com valores deixados pelo espólio. Então, essas eram as considerações que eu queria tratar com vocês sobre inventariante, né? Uma função importantíssima dentro do inventário, a mais importante dentro do procedimento de inventário, justamente com o seu advogado, patrono, aí que vai representar, que vai instruir o procedimento. Então, inventariante, extremamente importante para o procedimento de inventário. Esses dias eu recebi uma dúvida também com relação a por que o herdeiro não pode fazer a venda de um determinado bem durante o procedimento de inventário, a seu bel prazer, né? Por que isso não pode ocorrer? Nós temos também um artigo no Código Civil, no Código de Processo Civil, que fala que a herança e o espólio é considerado um bem imóvel. Então, por ser considerado um bem imóvel, ele, até o momento da partilha, ele é indivisível. Então, você não pode pegar determinado bem aí para fazer o pagamento de alguma dívida sem autorização do juiz, porque aquilo é um imóvel, é indivisível até que se ultime a partilha. Então, é por isso que nós temos artigos no Código Civil que não pode ser feito aí a venda de um bem sem autorização judicial antes de concluir o processo de inventário, tá? Então esse também é ponto importante também. Eu tinha mais uma dúvida que eu recebi esses dias também no direct, que eu queria também compartilhar com vocês aí, que é com relação a... Deixa eu ver se eu lembro como é que foi colocado lá naquele dia. Com relação a ação de sonegados, né? Quando que é o momento para eu ingressar com a ação de sonegados, né? Após a apresentação das últimas declarações, quando o inventariante diz que não há mais bens a partilhar. Por quê? Porque se você fazer uma ação de sonegados antes, e ele não diz que não tem outros bens a partilhar, não há motivação. Porque ele pode vir e falar, olha, eu não juntei naquele momento, mas está aqui o bem. Agora, se ele apresentar últimas declarações e não há mais bens a partilhar, porque o juiz vai esperar essa manifestação, aí é o momento inicial para você ingressar com a ação de sonegados, porque este é o momento que você verificou que o inventariante diz que não há mais bens a inventariar, mas você constatou que tem bens aí que foram sonegados. É por isso esse nome, ação de sonegados, tá? Então é isso com relação a inventariante. Eu gostaria de falar com vocês. Essas eram as considerações da live de hoje. Se você tem alguma dúvida aí, advogado e eu puder ajudá-lo, compartilhe comigo no Store. Todo dia eu abro caixinhas de pergunta lá. Compartilhe comigo também no direct, para que a gente possa debater. Eu consiga te ajudar a faturar mais de R$100 mil, no mínimo, atuando com o inventário. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, até quinta-feira na nossa próxima live. E se você tem ideias de algum tema que a gente pode trabalhar nas próximas lives, eu espero você e deixe aí no Stories ou na caixinha de perguntas, no direct, para que eu possa debater nas próximas lives com vocês. Um abraço, fiquem com Deus e até quinta-feira.